Bom, vamos falar sobre a nossa manchete principal que tem a ver com saúde, Marilis, que essa reportagem aqui está causando bastante repercussão. Muita gente tem procurado aqui. O consumo de ultraprocessados no Brasil está provocando 57 mil mortes por ano no nosso país. Aqui tem algumas imagens desses ultraprocessados. Esse estudo foi realizado por pesquisadores da USP, da Fiocruz e da Unifesp e da Universidade de São Tiago. Foi publicado, inclusive, pela primeira vez e calculou o número de mortes prematuras de pessoas entre 30 a 69 anos associadas ao consumo de ultraprocessados no Brasil. E deu um número altíssimo, 57 mil mortes por ano no Brasil, com base em dados de 2019. A gente convidou a participar conosco aqui do All News a Sophie Deran, que é nutricionista e que está conosco aqui, uma pesquisadora nessa área, está conosco ao vivo para falar um pouquinho sobre o que são esses ultraprocessados. Caiu a ligação, que são esses ultraprocessados, qual é o risco disso, o que é isso? Você come ultraprocessado, Marilis? Eu acho que todos nós comemos alguma coisa, né, Fabiola? Assim, lembrando que o ultraprocessado é desde o alimento que você come ali num fast food até um pacote de macarrão instantâneo que você compra porque é mais fácil para fazer em casa. O problema é a quantidade de A comida quantidade e e a frequência, né? Ela acho que a voltou, ela quantidade de voltou. Olá, impacto. Sophie! Boa tarde para Ei, você. Seja boa bem-vinda ao nosso tarde, boa tarde. programa. Muito obrigada pelo convite. Eu acordei com essa notícia, mas, sinceramente, a minha reação foi, de novo, essa simplificação da ciência, né? Gostei do que a Marilis falou. Vamos desculpabilizar. Todo mundo come um pouco, faz Todo mundo come um parte do pouco. nosso dia a dia, e a gente precisa lembrar que não é assim. Você come um ultraprocessado e, bum, você vai morrer. É o risco disso, né? Por isso que eu até, quando eu vi essa notícia, eu falei, eu vou chamar a Sophie, porque a Sophie, ela tira esse peso das nossas costas, o que é muito importante. Mas, ao mesmo É, tempo que tira esse peso das costas, é importante a gente ter consciência, né, ô Sophie? E a gente vê, por exemplo, exato. ao você circular, por exemplo, me chama muita atenção quando a gente vai pegar um transporte público. Pelo menos aqui em São Paulo, não sei como é que é no Rio de Janeiro, onde a Marília está, mas eu imagino que seja igual. A quantidade de salgadinhos, a 1,50, né, os sucos, que não são sucos, é água de cor, né? Extremamente doce e tudo mais. E esses bandes de pacote, em qualquer lugar que você vai para o transporte público, e as pessoas não almoçaram, saem lá pegando isso, porque é muito barato também. Então, esse consumo do Exato. ultraprocessado, ele está realmente muito alto. Eu acho que esse estudo, ele traz um Então, alerta, né, Sophie? exato, exato. Precisamos, o Guia Alimentar Brasileiro está muito claro, precisamos alertar a população em consumir menos. Né? E mais ou menos o Brasil está consumindo em cerca de 20% dos alimentos vão ser ultraprocessados, que aí é relativamente baixo comparando com o mundo, só que está tá aumentando bastante. Então, até agora, o que temos? Temos estudos de associação, ou seja, a gente consegue tirar uma foto de uma população e ver que, sim, pessoas que consomem mais têm mais risco de. E aí vem muitos estudos recentemente mostrando mais risco, especialmente de doenças crônicas, cardiovasculares, cânceres. Agora, estamos falando de risco, ou seja, é importante não entrar naquela simplificação e falar que o ultraprocessado causa a doença. Né? E interessante que esses estudos, infelizmente, são mal interpretados pela mídia. Muitas vezes, eles vão falando que é causalidade, quando é, na realidade, uma associação. Então, isso é importante o auditor aqui entender que não estamos falando de uma relação de causalidade, é uma relação de associação. Ou seja, foram cálculos de aumento de risco. Então, quando você tem um consumo alto de ultraprocessado, você tem mais risco de desenvolver doenças cardiovasculares, doenças crônicas.
vê? Não acontece de um dia para outro. É um pouquinho, me lembra muito daquela demonização da gordura nos anos 80, de repente não podia mais comer manteiga porque se ia infartar na hora, né? A gente vê que não é bem assim, né? E, aliás, a manteiga voltou não como, vamos dizer, um mocinho, mas que você pode incluir dentro da sua alimentação. Então, é muito importante fazer um cuidado, especialmente da mídia, estou falando para a mídia, quando vai divulgar essas informações. O estudo, eu não consegui baixar o estudo, acho que ele foi retirado, acho que essa informação foi sensacionalista demais e mal interpretada, porque o estudo, devido ao pesquisador, é provavelmente muito bem feito, só que é um cálculo estatístico, né? Não é assim, colocaram 100 mil pessoas dentro de uma gaiola, fizeram elas comerem muito ultraprocessado, e 15 anos depois viram que eles morreram mais, que seria Sophie, um estudo mais... deixa eu só Sim, fazer uma pergunta para você dentro disso que você está falando. Eu já até cobri muito essa área de saúde, de nutrição, eu gosto muito disso. Fico muito feliz que o ovo tenha sido absolvido, né? Porque o ovo era um grande Eva, no passado. Mas eu queria te perguntar, a gente está vivendo aqui no Brasil, pelo menos, a gente teve um empobrecimento muito grande da população. A gente pode culpar esse empobrecimento de um dos fatores do aumento do consumo desse tipo de alimento que é mais que é um alimento vazio em nutrientes, e por isso é. talvez o estudo tenha trazido esses dados tão assustadores. Então, o empobrecimento, que é real, ele faz que, de fato, muitos estão se tornando e comprando mais esses alimentos ultraprocessados que dão uma energia rápida, mas a gente não pode associar o consumo a uma perda de saúde automática, tá bom? Hum. O que é interessante ver que o Brasil, sim, infelizmente, está no caminho de consumir muito mais do que antigamente. O padrão brasileiro do arroz, feijão, a carne, legumes, era fantástico, e as pessoas estão saindo desse padrão, e, aliás, às vezes, por informações erradas, como, por exemplo, eu já escutei arroz engorda, tem que cortar arroz, gente, tipo, se cortar arroz do prato tradicional brasileiro, se cortar toda uma cultura, né? Então, a gente vê que sim, tem Para um você, problema, para você, a melhor alimentação é o arroz com feijão, uma salada e uma proteína? sem dúvida, comida, Comida comida. de verdade, Então, né? é isso que eu queria chegar, é que o que a gente tem de ciência hoje, um estudo só, onde pegaram pessoas e fizeram elas comerem mais alimentos, vamos dizer, comida menos processados durante Uhum. 15 dias, e depois os grupos intervertiram, e aí, durante 15 dias, quem comia comida de verdade ficou 15 dias comendo alimentos ultraprocessados. E sim, esse estudo mostrou que, de fato, houve uma mudança individual, né? Em geral, as pessoas ganharam 800 gramas em 15 dias, né? Não é pouco, consumindo mais ultraprocessados, e também consumiram mais quantidade de calorias, ou seja, como se não chega à mesma saciedade, à mesma satisfação, você come mais quando você come mais ultraprocessados. É o único estudo que a gente tem com causalidade, porque são estudos extremamente caros. Você tem que colocar pessoas dentro de um local fechados, pagar eles para fazer essa experiência. Então, são os americanos que conseguiram fazer, é muito interessante. Os estudos que a gente tem até agora são estudos de associação. Então, Uhum. é importante lembrar que tínhamos obesidade, doenças cardiovasculares, todos esse tipo de doenças antes da indústria chegar, tá bom? Então, Sim. não é
não é assim de simplificar. Isso eu chamo Demonizar, de né? A história de demonizar os alimentos. Até para quem não conhece a Sophie Deran, ela é autora de um livro que é um best-seller na alimentação, inclusive nessa história, que é O Peso das Dietas. Para quem quiser, e ela sempre fala isso, é muito legal. Ela é absolutamente contra as dietas, contra a restrição e contra colocar esse carimbo, né? Alimento proibido, não existe alimento proibido. Nas pesquisas, inclusive a Sophie fala isso através de pesquisas, né? Não é uma coisa que é da cabeça dela. É ligada, inclusive, ao que está sendo estudado no mundo em relação à nutrição e ao combate. E não o combate, ao entendimento da obesidade. Ô, Sophie, rapidamente, que nosso tempo está totalmente esgotado já, eu queria que você deixasse uma dica aqui pra gente, porque, como você falou, você começou até falando que você é contra esse tipo de divulgação até, porque deixa as pessoas apavoradas, né? É terrorismo. Qual Agora, é a tua dica? E aí, muito rápido, eu queria que você trouxesse pra gente em um minutinho, qual é a tua dica para as pessoas em relação aos alimentos ultraprocessados? Quer dizer, quantos dias na semana eu posso comer? Eu posso comer, não posso comer? Qual então, é a dica? a minha dica é reduzir. Se você está comendo muito, o fato de reduzir você já vai melhorar. Uma dica simples: cozinhar. Eu sei que muitas pessoas vão ficar, meu Deus, cozinhar. Mas cozinhar, comer mais alimentos frescos, caseiros, automaticamente te faz consumir menos ultraprocessados. Ou seja, sim, vale a pena ter essa consciência, buscar a voltar um pouquinho na cozinha, e não é só o lugar da mulher, tá bom? É o lugar da família inteira, tá? Então, eu comer mais alimentos frescos caseiros, cozinhar e não fazer dieta restritiva. Mas, por exemplo, esse do passeio, né, da pessoa pela rua e aí vai para o transporte público. Qual é a solução para isso, ô Sophie? Porque a gente sabe que essa É, transformação, e aí a gente tem agora a mudança de governo em relação a isso, e esse não é nenhum assunto tratado no Ministério da Saúde, o quanto deveria, porque a saúde das pessoas está baseada exatamente nisso, no que você coloca na tua boca, né? E isso não é isso, tratado, não há essa educação e tudo é, mais. A gente tem que passar por políticas públicas nesse sentido, né? exato. Tem uma necessidade urgente de políticas públicas, para ajudar a ter um meio ambiente mais saudável, especialmente no Brasil, que é um país da fruta, um país da abundância de legumes e frutas, né? Você vê que tem mais pacote de biscoito do que bananas, porque isso é um absurdo. A gente aconselha para as pessoas que estão escutando ou que não têm tempo de cozinhar, pelo menos levar kit socorro com eles, né? Nozes, Uhum. castanhas, coisas fáceis de levar para quando vem uma fome, usar esses alimentos mais frescos, caseiros, mais simples, frutas. eh, eu sei que a banana ela pode dar um pouquinho de dificuldade em levar, mas você leva e você come na hora do lanche da tarde, antes de voltar para casa, você vai ver que você vai ter menos vontade de descontar nesses alimentos, porque eles são muito apelativos, ou seja, a gente chama de hiperpalatáveis. Quando está com fome, seu cérebro não vai querer perder tempo com brócolis, cenoura, o banana, ele vai querer ultraprocessado. Então, Um se pacotinho de prevenir, planejar. amendoim, que é a minha tentação. A Sophie sabe disso. É isso. Obrigada, Sophie, por nos ajudar aqui. Eu acho muito legal o seu alerta, por isso que é importante também a gente não colocar esse peso nas nossas costas e entender dessa maneira, né? A comida nunca é um crime. Vamos entender e vamos conseguir substituir. Obrigada, um beijo para você. Até a próxima. Bon appétit! Bon appétit.